Oi, gente, tudo bem com vocês? Conforme eu prometido, eu vim aqui falar sobre a história do jazz. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é somente uma introdução da história do jazz. Depois, eu vou disponibilizar os materiais para vocês estudarem mais aprofundadamente, porque eu não sou perita no assunto, eu sou uma estudante do assunto. Então, eu vou trazer para vocês a introdução para ver se aguça a curiosidade e a vontade de vocês conhecerem a história do jazz, tá? Mas eu peço que vocês se aprofundem nos materiais que eu vou colocar aqui para vocês, justamente por eu não ser perita no assunto, somente uma estudante. Então vocês vão ver materiais de pessoa competentíssima, que é a Marcela Bevengu, que é responsável por trazer para as pessoas que estudam o jazz no Brasil essa história do jazz, né, no mundo, porque ela não está contada em livro. Então a Marcela, sim, é uma pessoa que pode mostrar para vocês e falar para vocês o que realmente aconteceu no jazz. Dizendo novamente, estou aqui só para aguçar a curiosidade de vocês e falar um pouco sobre o início da história do jazz no mundo, ok? Eu tenho a minha colinha aqui do lado para me ajudar, principalmente não esquecer alguns fatos importantes e alguns nomes importantes para vocês. É muito importante a história do jazz para quem trabalha com jazz. Eu me sinto responsável em trazer isso para vocês, já que eu sou referência de jazz no estado hoje. Então, por favor, vocês que estudam e dançam jazz, pesquisem sobre isso. Essa é a oportunidade, né, que estamos em casa, podemos partir mais para a teoria, né? Então é isso aí. O jazz nasceu, ao contrário do que muita gente imagina, não foi nos Estados Unidos, foi na África. Não só a dança jazz, como a música jazz. Ela nasceu na África com os negros, esses negros que eram escravizados. Então, inicialmente, ele foi feito por negros para uma forma de extravasar, né, de se desassociar daquilo que estava acontecendo, uma forma de expressar os seus sentimentos, e ele era em forma de narrativa, né, ele estava contando uma história. Então, o jazz nasce como uma narrativa de história. Isso é muito interessante para quem trabalha com o jazz, porque tem outras danças que não têm essa características e vieram dos negros, que foram os negros que foram para as Antilhas, para o Brasil. Eles têm outras danças, né, como o mambo, o samba, a salsa, como referência, que é diferente desse jazz que nasce como uma narrativa, ok? Então, o jazz é um movimento que vem dos negros. Mais para frente, ele foi também sofrendo influência das danças dos brancos. Os negros, eles parodiavam, né, as danças dos brancos, as polcas, as mazurcas, e improvisavam em cima daquilo que eles assistiam, satirizando os brancos, que foi onde que nasceu um pouco da história do jazz também, né, a evolução da história do jazz. Tem essa parte de influência que é a dança dos brancos, né? Os negros satirizando as danças dos brancos. Com a emancipação dos escravos em 1863, essa dança ela sai desse ambiente e vai para outros ambientes. Então ele acaba sofrendo outras influências, né? E outras pessoas começam a se aprofundar no jazz, a estudar a dança em si, que colaborou com o crescimento do jazz no mundo todo, né? Nessa história do jazz do mundo todo. No início, os grupos de jazz eram mais numerosos e com uma característica mais fisicamente bela. Ele não contava muito com o conhecimento técnico, ele era mais físico, né? Mais pela beleza. Em 1910 que isso muda. Em 1860, o boom do jazz aconteceu em Nova Orleans, tá? E aí em 1910 a gente tem destaques a partir de 1910 a gente tem destaque de dois grupos de jazz importantíssimos para a história do jazz, que é o Theatre Owners Booking Association, que tinham só bailarinos negros, que foi fundado por Sherman Dudley, e a The Whitman System New Orleans Troubadours, que durou 40 anos, um grupo de jazz que durou 40 anos e sobreviveu à crise econômica dos Estados Unidos. Então, e eram formados só por mulheres. E já aí com características mais técnicas, elas tinham mais conhecimento técnico, né? Então é muito importante esses dois grupos, o Theatre Owners Booking Association e o The Whitman Sisters New Orleans Troubadours. Desculpe meu inglês aí, tá, gente? Mas é isso.
E o crescimento também deve ser ao fato do êxodo, o crescimento do jazz deve ser ao fato desse êxodo da África, dos negros vindo para outros continentes, né? Mais especificamente, ele se expandiu lá nos Estados Unidos. Aí, lá nos Estados Unidos, ele teve mais essa característica do jazz que a gente conhece hoje, que são de isolamento de parte do corpo, do corpo, o ritmo swing, a brincadeira do centro da gravidade, né? Esse trabalho que a gente usa de descentralização do corpo. E a partir daí a gente destaca alguns grandes nomes, né? Eu vou citar aqui a Asa Data Dáfora, que tem um nome muito importante na história da dança, porque coreografou vários espetáculos que nasceram em Nova York e teve uma companhia no seu nome. E também a Catherine Durham, que além de bailarina e escritora e coreógrafa, ela era escritora e antropóloga. E ela incorporou esses seus estudos à dança jazz, o que hoje a gente conhece mais como modern jazz. Então daí que a Durham foi a responsável pelo modern jazz. Ela levou a contemporaneidade para a dança na época e hoje a gente conhece como modern jazz. Alguns nomes aqui que eu quero citar que são importantes, que é Jack Cole, Bobby Fosse, Matty Mattox, Jeremy Robbins, Gus Giordano, Luigi, né, que são nomes importantíssimos. Bobby Fosse, importantíssimo para a história do jazz musical, né, que também faz parte dessa história. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que o sapateado também tem tudo a ver com a história do jazz, né, mais ou menos o mesmo caminho. E para outro vídeo, é uma história para outro vídeo, mas já vou citar aqui, a história do jazz no Brasil é muito recente. As pessoas às vezes acham que o jazz no Brasil ele é antigo, não é. O jazz no Brasil é novo, então ele vem lá da Joyce, que trouxe isso para o Brasil. Inicia-se mais nos programas de TV, com bailarinas de programas de TV, onde nasceu propriamente o jazz aqui no país. E também grandes nomes, né, que a gente tem na dança no país, como a Roseli Rodrigues. Então, isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês a teoria de pessoas que sabem do que estão falando, como a Marcela Bevengu. Veja bem, vou falar novamente, eu não sou perita. Eu só estou trazendo aqui algumas informações para vocês irem pesquisar sobre a história do jazz. Certo? Espero que tenham gostado. Beijinhos. Até mais.